Olá, tudo bem? Não, eu não sou esse jornalista, vou falar igual lá no Hermes e Renato. É o, o episódio lá do Bolsa, que ele começa falando, olá, tudo bem? Imitando lá aquele jornalista Paulo Henrique Amorim, que já é falecido. Mas enfim, aqui Cadu Alves, canal Alves de Tudo. E hoje eu decidi fazer esse vídeo. Fiquei um tempo parado, porque estava sem algumas ideias. O problema é que eu ainda continuo sem as ideias. Apesar de ter uma cabeça grande desse tamanho aqui, às vezes as ideias não fluem. Eu não gosto de ficar pegando livro, essas coisas pra ficar lendo um monte, enfim. Eu gosto de falar o que vem na minha mente. Mas hoje eu decidi falar aí um pouco sobre montar uma banda. Eu montei uma banda em 2002 com uns colegas e decidi fazer um vídeo para quem está interessado aí em montar uma banda, né? Quem é adolescente aí, ou até mesmo para os caras ou as meninas que já estão mais tempo na estrada e estão afim de montar uma banda para sair tocando por aí, né? Enfim, aliás, no canal aí tem as 4 faixas da banda que eu tocava, né? Eu era vocalista. O nome da banda é Absence. As 4 faixas que tem aí são as faixas do CD demo que nós gravamos. É a Remains in the Coffin, Bursts of Missiles, Narrow Roads e After to Live. Bom, nós montamos a banda em 2002, né? Eu ainda estudava e tinha um garoto que se chamava Jonathan. E ele começou com esse projeto de banda com outro rapaz que era de Osasco, que se chama Guilherme. E eles tinham um projeto com um cara que o apelido era Majin Buu. Majin Buu é complicado. E não saía do papel. Então eu também tinha vontade de montar uma banda, mas também só ficava no papel as ideias e tal. E até que o Jonathan pediu para eu gravar o meu timbre de voz num gravadorzinho. Eu lembro que nessa época eu estava jogando Castlevania Symphony of the Night. E eu cheguei até a gravar 2 faixas do jogo, que é muito bem produzida, né? E fiz um lance de vocal assim, todo embaramado, mas fiz com alguns riffs, né? Até porque a ideia era sair tocando um metal, né? Tipo um thrash metal, um thrash death ou um death thrash, sei lá, essas porcarias, né? Na época eu não era careca, né? Eu tinha um cabelão grande e aí eles decidiram lá, né? Fazer uma reunião e nós fomos no estúdio bem precário por sinal, mas marcamos um encontro e no primeiro encontro já saiu uma música, né? Então saiu uma música, lembrando que lá no início a gente tocava mais um death metal, um death thrash, tipo Slayer, Sepultura, enfim. E conforme o tempo foi passando, nós procuramos mudar o nosso estilo de som, né? Passamos a tocar aí mais uma mescla de nu metal, metalcore, né? Então a gente chegou a um tempo que a gente parou de falar qual estilo a gente tocava. Então se a galera perguntava pra gente, a gente falava que a gente era o rótulo que a pessoa quisesse ofertar, digamos que assim. Mas a banda se dissolveu em 2006 por causa de algumas atitudes furadas que acabou acontecendo.
E basicamente a gente perdeu o contato, tanto eu quanto o Guilherme, o Jonathan. A gente tinha incluído o Felipe para tocar com a gente por um tempo, depois acabou retirando ele, né? Teve outros caras também que passou a tocar com a gente por um tempo. A gente fez um convite aí pro Marcelo Marques aí, mais conhecido como Grilo. Ainda ele continua na cena do metal e infelizmente não deu certo também. E aí o cara que deu bastante certo com a gente, o Felipe, também fez bastante, um trabalho bastante legal. Ele era um garoto ainda na época. Mas o cara que deu mais certo com a gente foi o Eduardo. O Eduardo era um contrabaixista, tocava com baixo de 5 cordas, tocava muito bem. Mas infelizmente em 2006, quando a banda basicamente parou as atividades, ele infelizmente acabou falecendo num acidente de carro, né, veicular, com o irmão dele, mais um colega, depois de ter vindo de um evento, infelizmente. Então, para mim, eu perdi dois irmãos, porque tanto o Eduardo quanto o Eric era irmão dele, e eles tinham uma banda que se chamava Chebainas. Ah, eles eram muito seres humanos fantásticos. Pessoas que, no meu ponto de vista, mereciam ter vivido mais, mas não dá para entender muito nessa questão aí. Na verdade até dá, né? Infelizmente o acidente aconteceu ali por uma imprudência, digamos que assim, enfim. Mas infelizmente os caras partiram de uma forma bem violenta e bem melancólica ao mesmo tempo. Mas foi um período bem bacana. Então a ideia do vídeo é, para você que está pensando em montar uma banda, não é fácil, tá? Se for para levar como hobby, eu acredito que é idiotice, então não faça isso. Se for para montar uma banda, independente do estilo que seja, ou até mesmo uma dupla de sertanejo, seja lá qual for o estilo de música que você pense em montar, tenta levar a sério. Porque se for hobby vai perder dinheiro, vai passar fome, não vai ser remunerado. Vale ressaltar que o mercado de metal, na minha opinião, está bem defasado, e isso é culpa da indústria, né? Também é culpa dos artistas. Tem muitas pessoas que foram, né, continuaram fazendo as mesmas coisas que outras bandas, né? Então não dá certo isso daí. Tem que ter criatividade. E também do radicalismo da própria população que escuta, né? Isso é para todos os estilos. Então tem muita radicalização, tem muita idiotice, né? Então, para montar uma banda tem que ser uma coisa bem séria mesmo, tem que estar todo mundo entrosado, as pessoas têm que se dedicar ao máximo e para tentar, né, chegar em algum lugar tocando música, ou uma coisa ou outra, né? Não dá para ficar, por exemplo, não vou pro ensaio porque a minha esposa não quer que eu vá, ou, né, no caso de uma menina, meu namorado não quer, então isso aí não dá certo. Não dá, tem que se dedicar, tem que levar a sério. E hoje em dia, basicamente, não precisa de ter um empresário, né? Uma pessoa que tem vontade de querer tocar aí, querer fazer música. Tem vários aplicativos, a pessoa pode aprender a tocar instrumento de corda, bateria. E dá pra gravar tudo isso aí no celular, depois fazer mixagem, masterização, enfim. E dá pra pessoa fazer a música do jeito que ela acha que é melhor, do jeito que ela considera que vai ficar legal pra tocar para as pessoas poderem ouvir e curtir. Tá? Então, assim, hoje em dia tá muito mais, digamos que, mais acessível, né? As ferramentas. Antigamente era bem complicado, tá? Tinha que pagar estúdio, tinha que pagar demo. Cara, hoje em dia tem muitas pessoas que fazem música sozinho, né? Eu acompanho alguns DJs aí, os caras tocam instrumento de corda, bateria,
sintetizadores e faz tudo no computador, cara, e botam em algumas redes aí e estão sobrevivendo, estão fazendo alguns eventos, tá? Eu conheço algumas bandas mais pop, assim, que estão fazendo show, mano. Banda lá da Austrália faz show nos Estados Unidos, banda da Ásia que tá fazendo show em diversos lugares, enfim. Então, para você que tá a fim de montar uma banda, uma dupla, seja lá o que for, tem que levar a sério, porque se for como hobby, na minha opinião, é idiotice e vai perder dinheiro. Vai perder dinheiro, não tem jeito. Então, a dica é, quer montar uma banda, pega os melhores, pega as pessoas que estão realmente afim de tocar, de crescer e vai pra cima. Essa é a ideia, beleza? Mas é isso aí, tamo junto. Esse foi um vídeo, né, base assim. Lembrando até de uma época muito boa, que foi bem legal aquela época. Nós fizemos bastante shows, né? Fizemos shows na região, na Zona Oeste, Zona Leste, Zona Sul. Nós fomos pro interior de São Paulo, tocamos em. Deixa eu ver o nome da cidade. Piedade. Nós tocamos em Presidente Prudente. Tinha mais eventos que a gente poderia ter ido, mas por algumas divergências acabou não dando certo, enfim. Mas assim, foi bastante legal, tocamos, a gente chegou a fazer bastante shows com a banda Corporal Sorrows, de Carapicuíba, né, que era inclusive o Nilton, que é o meu tio, ele era vocalista lá, então tinha o Gilson, que tocava guitarra. Era mó da hora aquela galera, o rolê era muito bom, tá? A gente fez bastante show no Temple of Metal, né? Junto com a banda do meu irmão Kleber, o Trail of Doom. A gente. Nós fizemos shows com Oligarquia, se eu não estou enganado. Fizemos shows com Abomination do Rio Grande do Sul. Cara, a gente fez show com Imperial Devastation, que era um camarada meu que hoje está morando lá na Irlanda, o William. A gente fez show com eles, cara, a gente fez bastante shows. Bastante show mesmo. E é claro que não era um som, né, pessoal? Um som popular, era um som mais underground mesmo. Então, a gente não ganhou bosta nenhuma de dinheiro, tá? Na verdade, eu acreditava muito que a gente tinha condições de chegar em um patamar até legal, porque a nossa música era diferenciada das músicas das outras bandas, a proposta das outras bandas estava tudo muito igual, né? Todas as pessoas estavam indo muito na ideia do Crisium, né? O Crisium estava estourando com aquele disco Apocalyptic Revelations. Tava em 2006, tava arregaçando com Conquerors of Armageddon, Torture Squad, tava todo mundo assim, ou ia na onda do Crisium, ou ia na onda do Torture Squad, Nervo Chaos também. Muitas pessoas estavam indo na ideia, né? Muitas pessoas estavam indo na ideia do Funeral Putrid, Imperial Devastation, não, do. Deixa eu ver se eu lembro. Cara, era um monte de banda naquela época, enfim. E a gente procurou ir pro um som, para um estilo diferenciado, um estilo que basicamente não tinha característica, né? Tanto é que nós fizemos um show, nós participamos de um evento onde tava misturado, tava gente tocando um som mais pesado, né, uma música mais pesada, usando guturrais, né, e tinha grupo de rap lá tocando, né, tinha grupo pop, e pra gente não tinha essa ideia, a gente só queria realmente mostrar o nosso som para diversas pessoas, né, a gente tocava com qualquer um tipo de estilo, desde que cada um respeitasse, né,
o espaço, enfim. Então assim, foi uma época muito legal, foi uma época muito boa, né? Fizemos bastante show lá no Incineration, acho que era isso. Era um bar de dois irmãos que era muito legal tocar lá, a gente sempre era chamado para tocar. A gente passou, né, a fazer um som diferenciado porque nós baixamos, né, a afinação da guitarra, né, então a gente tava tocando um som bem pesado mesmo. Eu procurei trabalhar bastante o vocal, né, eu misturei bastante o timbre de voz. Eu procurei mesclar ali a voz do Glenn Benton, né, que é do Dayside, junto com a voz do Chris Burners, né, ele era do Cannibal Corpse, depois ele foi pro Six Feet Under, né, montou esse projeto aí, então tinha bastante influência, né, a gente também procurou mesclar bastante aí, uma música com bastante punch, né, pesada, bastante punch, então tinha um pouco de tudo no nosso som, né, a gente gostava muito do peso do Brujeria, do feeling do Korn, né? Slipknot também, Hatebreed, Throwdown, Six Feet Under, né? A gente também, eu particularmente dizendo, gostava, ainda gosto bastante dessa brutalidade do Dayside, né? Não dos discos atuais, dos discos mais antigos, né? E enfim, cara, eu tava mesclando tanta coisa que eu tava com uma ideia de querer colocar uma intro com uma música que eu gosto bastante, daquela banda Cranberries, da Irlanda, se eu não estou enganado, que a vocalista parece que até cometeu suicídio também, a Dolores. E essa era a ideia. Então, para você que está interessado em montar uma banda, né, de metal, enfim, no metal, seja lá o que for, uma dupla, né, sertaneja, funk, seja lá o que for, cara, tem que ser uma coisa para levar a sério mesmo, entendeu? Para tentar ganhar dinheiro, essa é a ideia. E para quem gosta de música também, né? Enfim, putz, a cachorra começou a latir, mano. Que vacilo, mano. Mas tá valendo. Beleza? Tamo junto. Boa noite, sucesso. Até a próxima.